Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. É porque a galera aqui do Coluna me ama. A galera do Coluna me ama. A galera do Coluna barra tudo. Eu gosto de botar pilha. Porque o Paulo Souza e o Vitor Pereira, eu gosto da tática dele, analisando taticamente. Só que é claro. Pode dar um corte e botar Vitor Pereira, eu gosto dele. Que é ele que só, tá só que é claro, só que pra deixar bem claro, um treinador de futebol ele não tem que ser só tático e ele também não tem que ser apenas gestor de grupo. Então, tem que ter um conjunto. E tem desculpa te interromper, tem um detalhe aí que você falou que agora me chamou a atenção. Por que o jogador tem que ser polivalente e o técnico não? Já pararam pra pensar nisso? Cara, a quantidade de grandes jornalistas que falavam, não, o jogador tem que ser polivalente, se não for polivalente não serve. Caraca, o treinador de um esquema tático só, esquema tático. Que dava errado. E o casamento do esquema tático do Paulo Souza com o estilo do Flamengo não deu certo. Até mesmo do Vitor Pereira. E eu tô empolgado com o Sampaoli, tô naquela do Sampaoli, acredito que vai fazer um bom trabalho, só que também tem a faca de dois gumes, que você tinha citado numa outra situação, cabe nesse Sampaoli também, que pode ir bem, mas também pode chutar o pau da barraca. Eu acho que o Sampaoli é um técnico que tem mais versatilidade. Ele não é um técnico de um esquema tático só. Aí é onde entra a questão da gerência do grupo. Porque como eu tinha citado para começar do Paulo Souza e do Vitor Pereira, são bons taticamente. O Vitor Pereira, em relação a grupo, ele lida bem. Até onde eu sei. No Flamengo. Até onde eu sei. No Flamengo. No Flamengo. No Corinthians, o que aconteceu? Tem umas coisinhas lá no Corinthians também. Uhum. E aí, tem que ter essa mescla. Tem que ter essa mescla. O Paulo Souza e o Vitor Pereira, eu acredito que eles são bons treinadores, sim. Só que no Flamengo deu errado, porque no Flamengo o treinador ele precisa ter essa noção do que é o Flamengo, ele precisa ter essa noção da identidade do Flamengo. E uma coisa que deu pra ver, uma palavra que você usou legal, foi o briefing, faltou pra eles nessa questão da identidade do Flamengo. O que é uma coisa que eu já vejo que o Sampaoli chegou, ele tem um pouco dessa noção, pelo que eu vejo. Mas a gente tem que esperar o trabalho dele. Né? Mas o fato dele ter trabalhado aqui em outros anos já ajuda nessa questão dele saber como o Flamengo joga. Eu sou a favor, eu falo isso nas minhas lives lá no Barbaridade toda hora, eu sou a favor de só se trazer técnico que sabe como o Flamengo joga. O Flamengo tem um esquema campeão, e com esse esquema foi campeão em 19, 20, 21 e 22. Eu acho que foi, né? 21 não. 21 foi campeão 21 porque foi campeão brasileiro no fim do ano ali, no foi início. Campeão carioca. No início do ano. Não, mas foi campeão brasileiro de 20 e 21. 21 Mas enfim, nós fomos campeões, ganhamos títulos em todos os anos. Com esse esquema. E quando a gente não usou esse esquema, a gente não foi campeão. Então, na Holanda é assim. Todos os times jogam num esquema específico, historicamente, e a seleção da Holanda joga num esquema assim durante esse tempo todo. Por que no Flamengo não pode ser assim? Por que Barcelona, né? Barcelona, enfim, a gente pode citar vários. O Flamengo sempre foi campeão jogando para frente, posse de bola e ataque. E o Flamengo foi campeão, mas foi poucas vezes campeão jogando atrás, com 3 volantes, com 3 zagueiros, enfim. Pode ser uma tendência na Europa? Pode, mas não é uma tendência no Brasil. O Brasil, sim, o que o Jorge Jesus apresentou aqui no Brasil foi um futebol para frente, bloco alto, com a linha do VAR, quer dizer, o VAR chegando, né? Então a galera ainda não tinha se atentado tanto à questão da linha do VAR. Então, assim, a galera estava sempre em cima, pegando muito. O Flamengo gerava muito impedimento do adversário. Então tem vários segredos ali que foram desvendados com ele, que todo mundo assim, podia beber um pouco dessa fonte. Não estou dizendo ser refém 100%, mas, esquece essa parada de 3 volantes, de 3 zagueiros. O Flamengo não tem elenco para isso. O Flamengo não tem elenco para isso e não precisa disso. O Flamengo tem um elenco que joga para frente, ofensivo.
As nossas melhores peças, nossa melhor formação é com o quarteto jogando. Gabi, Pedro, Arrasca e Everton. E agora tem o Bruno Henrique voltando. Vai virar um quinteto aí? Não dá pra virar quinteto, porque aí também é foda. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que o Flamengo joga bem pra frente. Quando você tira, eu falei isso na live e fiz uma live com o Deco, ele concordou comigo, que é o cara que entende de tática. Sim. Eu não sou tão tático assim. Mas se você tem 4 caras lá na frente, você mantém 5 ou 6 caras pra marcar esses 4, porque tem sempre um na sobra. Se você tira um, você facilita e os caras atacam mais. Então pode parecer contraditório, mas às vezes atacar quer dizer, ter 4 jogadores para ataque é a melhor defesa, porque você mantém o time lá, Sim. acuado, entendeu? Para poder defender, porque os caras são muito bons, e se ficar um sobrando, esquece. Quantas vezes você vê dobrando marcação na Arrascaeta e sobrando bola pro Everton Ribeiro? Quantas vezes você vê o contrário acontecendo? O Pedro muito marcado, o Gabigol vai, ou o Gabi marcado, o Pedro vai. Então, cara, a identidade do Flamengo é essa, ela tem que ser mantida, independente do técnico. E essa visão de contratação, na minha humilde opinião, tem que ser com base nisso. Eu também acho que não existe nenhum técnico brasileiro capaz de fazer esse elenco ganhar como os outros fizeram. O Dorival fez, mas o Dorival fez muito abraçado pelos jogadores e levando também junto ali os jogadores e ele a situação. Mas talvez se fosse outro técnico, porque o técnico brasileiro, ele tem uma mania, e eu entrevistei alguns técnicos lá no BarbaCast, eles têm a mania de fazer 1-0 e recuar. E o Flamengo não é esse time. O Flamengo não é esse Jogar time. pelo resultado. Quantas vezes a gente viu o Flamengo abrir 1-0, recuar e tomar 2, 3 gols? Várias vezes. O Flamengo bem pra caramba na partida, toma o gol, se desequilibra, toma outro e outro em sequência. Então, o Flamengo é pra frente, o Flamengo é de ataque, o Flamengo é esse futebol, sabe? Não importa se joga na Europa assim. Quantas vezes o Flamengo joga na Europa? Pô, com todo respeito, o Flamengo nem joga na Europa. Quando joga com os europeus, desse jeito, como foi lá no Liverpool, deu trabalho. Quando jogou diferente, né, com o Vitor Pereira, perdeu pro Al-Hilal. Tudo bem, tem várias outras coisas ali, 50 dias de férias, mudança de técnico, pouco tempo de trabalho, tudo isso influenciou, óbvio que influenciou, mas é um fato, é uma verdade, jogou desse jeito e perdeu, jogou desse jeito e não conquistou nada. Então assim, eu torço muito para que o São Paulo entenda que esse elenco é um elenco que você não precisa ficar batendo, é um elenco de jogadores inteligentes, é um elenco de jogadores capazes e é um elenco que foi multicampeão. Se ele entender isso, e tratar as situações internamente, não ficar jogando na imprensa, essa questão de eles perderam, a gente ganhou, eu ganhei, nós empatamos e eles perderam, se não ficar jogando isso na imprensa, se ele mudar um pouco essa forma dele enxergar o futebol, ele tem capacidade de levar o Flamengo para todos os títulos. E tem mais um detalhe também, as pessoas esquecem, como é que pode esquecer essa final do Maracanã? Da Libertadores. Isso aí é muito importante. Essa final escrota de uma final só dá uma oportunidade única pro Flamengo, com um elenco que já foi campeão, porque em breve a gente vai ter que reformar, é óbvio. Sim. Que é o atual campeão. Que é o atual campeão, exatamente, de ser novamente campeão em casa. E botar uma cereja no bolo, terminar com chave de ouro o ciclo de vários jogadores ali que no ano que vem provavelmente não estarão mais no clube. E sem contar também que pode ser campeão em casa e se tornar o maior vencedor da Libertadores do Brasil. Exato. O maior brasileiro campeão. E justo nesse ano você escolhe o Vitor Pereira pra treinar o Flamengo? Cara, qual o sentido? Qual o sentido disso? Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.